segundo tipo, outro tipo de porcentagem, é que você pode intercambiar uma fração, né, toda fração, mn, um m qualquer dividido por um m qualquer, número, por exemplo, 3/4, 9/3, qualquer fração, você pode transformar numa taxa percentual. Se vocês verem, voltarem o vídeo, vocês vão ver que nós tínhamos uma percentagem e a gente transformava em fração. Agora a gente tem uma fração e a gente transforma em percentagem. Tá? Então, por exemplo, você pega a fração e multiplica por 100. Na outra, a gente pegava a fração, né, e dividia por 100. Agora aqui não. Você pega a fração e multiplica por 100. Aí você vai encontrar a taxa percentual. Naquele outro caso lá, que era, por exemplo, que eu dei o exemplo, que você tinha uma percentagem, por exemplo, digamos, eu dei um exemplo de 6%, né? 6% que eu dei. Aí eu tinha a percentagem e eu queria transformar numa fração. Como é que eu fazia? Eu pegava o 6 e dividia por 100. Tá? Eu tinha uma percentagem e transformei numa fração. Nesse caso, é o contrário. Eu tenho uma fração, ó, e transformo numa percentagem. Tá? Uma percentagem. Tá? Uma percentagem. Aqui, por exemplo, 3/4. O que é? 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 é a conta, olha, que eu vou fazer. 300 dividido por 4. Né? Porque eu tinha a fração, multipliquei por 100 e aí eu divido os números. 300 dividido por 4 vai dar 75%. Tá? Por exemplo, aqui, né, é alguma conta que eu já fiz. Ó. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Baixo 0. Tá? Fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Aqui está faltando um percentual. Tem um percentual aqui, ó. Aqui tem que estar faltando um percentual, 100%. Tá? Que aí vai dar 300%. Vai dar 300. Tá? Aí você divide 300 por 4, vai dar 75. Esse aqui fica mais fácil de ver. Ó. 9, a fração é essa, 9/3. Ó. A gente quer transformar essa fração num percentual. O que a gente faz? A gente repete a fração e multiplica por 100. Ó, 9 vezes 100 dá 900. 900 dividido por 3 dá 300, né? 9 dividido por 3 dá 3, aí repete os dois zeros. E coloca o percentual. Então, essa fração corresponde a 300%. Essa fração de 3/4 corresponde a 75%. Tá? Então, você tem uma fração e transforma numa porcentagem. Nesse segundo caso, você tem uma fração, tá? E transforma numa percentagem. Naquela situação anterior, no 1, esse é o 2. No 1, você tinha uma percentagem e transformava numa fração. Vocês vão ver já quando a gente for fazer o exercício. Pessoal, aqui tem o terceiro caso. Nós vimos o primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Depois eu vou colocar todos os 3 casos na lousa para vocês verem. Aqui, a gente tem uma fração, a gente quer calcular uma fração, ou porcentagem de uma determinada quantidade. Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu sempre dou do colégio. Né? Você tem um colégio, digamos, de 50 pessoas, uma sala de 50 pessoas, e você, tá, quer saber quanto por cento de mulher tem, por exemplo, nessa sala, já que tem 25 mulheres. Tá? Então você calcula a fração, tá, em relação ao todo. No caso aqui, mn de Q. Então, para calcular uma fração ou porcentagem de uma quantidade Q, quer dizer, estamos querendo calcular quanto por cento tem de uma determinada quantidade. Multiplicamos a fração da quantidade, quer dizer, 3/4, 2/4, 5/4, tá? Q da quantidade Q. Você tem 3/4 de quanto? No caso aí das mulheres, por exemplo, você tem 50, o total, o todo, e o 25, né? E aí você vai calcular quanto por cento tem de mulher. Como é que você faz? Você pega e multiplica por 100. Tá? Nesse outro caso, você tem a porcentagem,
digamos, eu tenho 35% de mulher, tá? E eu tenho 35% de mulher de 50%. E aí você tem a porcentagem, né, vezes a quantidade. A porcentagem que você tem, o que é? 30%? Então é 30 dividido por 100 vezes a quantidade, que é de 50. E aí você acha o percentual de mulher. Tá? O exemplo a gente vê melhor. Vou apagar aqui que a minha lousa é muito pequena. Vamos ver o primeiro exemplo do terceiro caso, né? Em que você tem uma quantidade total e aí você tem uma fração, ou seja, uma parte daquela quantidade, e você quer saber quanto é essa quantidade. Então, no caso aqui, ele dá um exemplo no livro de um painel de 49 peças. Pensa, um painel numa parede, num mural, tem 49 peças pretas. E ele sabe que 4/7, né, 4 dividido por 7, dessas 49 peças são brancas. E as demais são pretas. E aí ele pergunta, quantas são as peças brancas no painel? Ele poderia perguntar também quanto eram as peças pretas. Porque você tem a fração, é como pensa numa pizza, né? Você compra uma pizza e tem... você divide a pizza em 4 partes, exemplo, o tamanho da pizza, para 4 pessoas. E aí você vai dividir. A fração, né, é uma pizza dividido por 4, ou seja, é 1/4, né, que você vai dividir. Entendeu? Pelo todo. Qual é o todo? É o 1, que é aquela pizza, né? Então, quando você tem esse caso, você pega o seguinte, a quantidade da parte, qual é a quantidade da nossa parte? É o painel, é o painel total, que tem 49 peças. Lá tem 49 peças. E você sabe que dessas 49, 4/7 delas são brancas. Você quer saber quantas peças brancas tem de 49, já que você tem 4/7. Então a quantidade da parte, que é o que nós queremos, vai ser igual ao quê? A fração da parte, qual é a fração da parte branca? Não é 4/7, é 4/7, 4 dividido por 7, vezes a quantidade do todo. Quanto é a quantidade do todo? Não são 49 peças? Então eu vou saber quantas peças brancas, né? Vai ser 4/7 dividido por 4, vezes 49. Dá quanto isso aí? Aí o pessoal faz conta. 4 vezes 9 dá quanto? 36, né? Vão 3. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. É isso? Consulta a tabuada aí. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 4, 16. Né? Com 3, 19. Dividido por 7. Esse número dividido por 7 deve ser. Divide 196 por 7. Quanto é que vai dar? Quem quiser ir fazendo na máquina de calcular também pode fazer, para ser rápido. Né? Mas é bom ter a máquina de calcular do lado, mas é bom ter a tabuada também. Então, 196, ó, dividido por 7. Mas quando a gente está estudando, às vezes a gente estuda com uma máquina de calcular que é mais rápido. E não fica se perdendo em conta, né? Deixa para aprender as contas depois. Ou, espero que você já tenha aprendido a tabuada. 196 por 7 dá o quê? 1 não pode, aí baixa 19. 19 por 7 vai dar quanto? Vai dar 4, né? Não, 4 vezes 7, 28 passa. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21 passa. Tem que ser 2. 2 vezes 7, 14. Para 19. 2 vezes 7, 14. Para 19, 5, né? Baixa 56. Quanto é que é 56 dividido por 7? Pessoal da tabuada. Quanto é 8 vezes 7? Quanto é 8 vezes 7? Olha na tabuada. 56. Então aqui vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Para 56 nada. Ah, a conta, quero saber se a minha conta está certa. Faz a prova dos 9. 7, bota em cima. 2 e 8, 10. 9 fora, 1. 7 vezes 1, 7. A soma aqui tem que dar 7. 1 mais 6, 7. Está certa a prova. Faz a prova real. Está aí, aprender a prova real agora. Isso, gente, a gente não aprende uma vez. A gente faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por isso que é bom o vídeo. Porque você pode voltar e ver. Sempre vai ser isso. Os números vão ser diferentes. Mas a mecânica vai ser essa. Você, aqui voltando para... Isso aqui é conta, né? Voltando para a percentagem, toda vez que você tem uma determinada quantidade e você tem uma fração, você pode calcular a quantidade dessa fração que você quer. Tá? Foi o caso aqui. Nós queríamos a quantidade, o quê? Quais eram as nossas quantidades? Eram as pedras brancas.
Então nós sabemos que a quantidade das pedras brancas foi igual a quanto? Qual é a quantidade que nós achamos? Quando nós dividimos 196 por 7, 196 por 7, achamos 28. Tá? Então é igual a 28. Então, quantidade das pedras brancas igual a 28 peças brancas. Ah, e quantas pedras pretas tem? Subtrai, né? 49 menos 28 vai dar 21. Então tem 21 pretas e 29 brancas. Tá? Isso eu não quero que vocês bumbam, não. Eu quero que vocês aprendam isso e lentamente. Para isso tem que ver uma vez, duas vezes.